Saúde, então, a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no momento ímpar da escola sagrada, que agora Jesus é o ressurreto. O crucificado vai aparecer em Jerusalém e na Galileia. Quando a gente lê os sinóticos, que são os 4 evangelhos, a gente vê ali uma narrativa assim, umas diferentes da outra. Todas estão perfeitas e todas fecham um sincronismo. Talvez não, e muito apropriadamente, não numa sequência, como num trajeto, num roteiro. Não é só assim. Semana passada mesmo foi falado da ressurreição de Jesus ser no finalzinho do sábado, no começo do domingo. No sábado, 7º dia, no começo do domingo, primeiro dia da semana, após o sábado festivo 15 de Abib. E nós, então, utilizamos até a profecia de Daniel 9, quando diz na metade da semana foi cessar o sacrifício. Foi feita uma pergunta muito pertinente. Para contar o tempo de anos, a metade da semana dá 3 anos e meio. Tudo bem, porque a profecia de Daniel está lidando com 70 semanas. A profecia é para 70 semanas de anos. Então, 70 semanas, vezes 7 dias cada semana, dá 490 anos. E se a gente pensar no Esdras, é ele que vai lá para reconstruir a cidade e os muros, começar o trabalho. É 457 antes de Jesus, mas os 33 anos de Jesus está ali fechando a sequência ali, querendo fechar as 70 semanas ali, 450 e pouco, né? Não dá para dizer assim perfeitamente as datas. Então só falta 3 anos e meio para fechar a profecia das 70 semanas. Mas o Daniel também começa a falar do assolador, que é Tito, que virá dentro daquela geração ainda daqueles que assistiram a Jesus, que ouviram a pregação de Jesus. Ele falou, não vai passar essa geração. Então, realmente, no ano 70, o Tito vai lá e destrói o templo e a cidade, e a destruição do templo, eles não têm mais reconstruído esse templo até os dias de hoje. O que existe lá, quando a gente vê uma foto de Jerusalém, a gente vê a cúpula de uma mesquita. É uma cúpula da mesquita, não é o templo de Jerusalém. É uma igreja islâmica. É um templo muçulmano. Não é um templo de judeu. Então, a gente precisar essas coisas aí. Mas aí nós vemos Lucas, que diz que Jesus estava pregando no sábado, e quando terminou o sábado, ele então foi seguir um trajeto. E avisaram para ele, o Herodes, você sai daqui que o Herodes vai te matar, quer te matar. Ele falou, vai lá e avisa para aquela raposa que eu prego hoje, amanhã e depois isso é consumado. Quer dizer, primeiro dia da semana, no segundo e no terceiro dia, que depois do pôr do sol, ele faz a Santa Ceia com os discípulos e realmente ele é preso, manietado, levado, julgado, tanto pelo Sinédrio, como no outro dia de manhã foi levado para Pilatos, que é a quarta-feira. Que aí quando a gente fala, não é metade da semana. E como ele, também houve uma outra pergunta interessante, muito pertinente, como ele curou no sábado, Jesus então transigia e transgredia o sábado? Não, em hipótese alguma. O judaísmo está surgindo ali naquela época de Jesus, antes de Jesus, de alguns séculos, eles estão normatizando, a gente conhece isso como judaísmo normatizado, a religião judaica como a gente conhece hoje. O Talmud, a Mishnah, a Guemará, está tudo sendo organizado para depois fechar isso aí. Então eles têm o Talmud de Jerusalém, tem o de Babilônia e tem de outros lugares. E eles vão fechar. Quando eles fecharem, é esse judaísmo que a gente conhece hoje. Lá é ele no início, na sua juventude, desse judaísmo. E ali eles foram colocando regras para o dia do sábado. Quanto a curar e efetuar a cura e salvar a pessoa no dia de sábado, não tinha regra nenhuma proibitiva. O que acontece é que Jesus, no dia de sábado, curou pessoas que já estavam com aquela doença há tempos. Uma mulher de 18 anos, outro tanto tempo, expulsou demônio de pessoas que já estavam. Por isso que o diretor-presidente da sinagoga fala, vocês podiam vir nos outros dias, não no sábado. Porque eles tinham um escrúpulo exacerbado a respeito do sábado. E Jesus veio para mostrar como é que verdadeiramente se guarda o sábado. Ele não estava abolindo o sábado, nem se colocando contrário à lei do sábado ou aos 10 mandamentos do Senhor. Ele apenas chama atenção, vocês deixam de cumprir o mandamento de Deus,
para cumprir tradições humanas, mandamentos humanos. Isso é muito perigoso. O que está escrito já está escrito, vocês têm que andar por ela e nisso aí saber como conviver. Então é isso que ele está apresentando. E aí, contra isso, ele foi apresentado diante do Sinédrio e tudo que ele se apresentava contra a tradição, contra a cultura que eles levantaram. E aqueles líderes estavam acostumados a levar as coisas daquele jeito, e quando Jesus se manifesta, como diz o hino do jovem Galileu, mexeu na posição de alguns privilegiados. E isso aí foi motivo deles então perseguirem Jesus o tempo todinho, querer fazer alguma coisa contra Jesus, tanto é que fizeram. A influência deles sobre a população foi tão grande, causando uma histeria, né? Uma psicose coletiva, uma neurose coletiva, que eles preferiram um homicida, ladrão, homicida, o Barrabás, no lugar de Jesus de Nazaré, que pregou paz, amor, harmonia, consideração, compaixão, benignidade e mansidão para com todos. E ser misericordiosos uns com os outros, orar até pelos inimigos. Então, destoava do que eles estavam acostumados, do que eles pensavam. Inclusive, a pregação de Jesus destoa da cultura humana em geral. Quando a gente passa a ler a Escritura Sagrada e querer expressar a fé em Jesus e viver essa fé, ela vai contra a nossa humanidade, que aí ele chama na Bíblia, e Paulo também, a carne, por causa do pecado. Então, o discurso de Jesus, a palavra de Jesus, ela confronta o homem, a ponto de Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, dizer, olha, a carne, se você for viver essa sua humanidade, essa cultura humana que a gente já está acostumado, ó, ela é contrária a Deus, ela é contra a lei de Deus, ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Mas quando as coisas espirituais vêm à tona, a fé entra pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, ela começa a estimular em nós, através do conhecimento da palavra de Deus, uma nova consciência. E essa nova consciência, ela é transformadora. Ela transforma essa carne que é pecadora, que é contrária aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus e à verdade de Deus, em um ser humano. E ele agora vai chamar de soma psicológica, emocional, espiritual, junto com esse corpo. Tanto é que quando as coisas não estão boas na nossa mente, começa a afetar o corpo, os médicos dizem, você está com um problema psicossomático. A soma é o corpo. Você começa a afetar o corpo. A pessoa não dorme direito, a pessoa não se alimenta direito, a pessoa não consegue viver direito, começa a ficar doente. Aí o corpo começa a sofrer e padecer por causa de um distúrbio neurológico, sentimental, psicológico, emocional. Então, começa outras coisas e vai dando sinal no corpo. Pela fé, e a fé na palavra de Deus, existe uma figura de linguagem na Bíblia que diz que no batismo nós somos mortos e sepultados com Cristo e ressuscitamos um novo homem, uma nova mulher, nascido de novo, que vai continuar enfrentando todas as demandas do dia a dia, da vivência e da experiência humana. Só que agora com uma ajuda espiritual para aprimorar, melhorar, aprender e vencer. Vencer as paixões, vencer a vontade da carne com as suas concupiscências. E a lei é esse espelho que a gente olha para ela, os 10 mandamentos foram lidos hoje, todo primeiro sábado do mês, então ela é esse espelho para a gente ali olhar o que é que está refletindo de mim, de você, de cada um de nós, nesse espelho que é a lei de Deus. Então, e o Espírito de Deus vai nos renovando, nos fortalecendo, dando condição. E vai ter erros na nossa trajetória. E às vezes a gente tem que olhar para esses erros, até mesmo com bons olhos. Como assim, pastor? Porque a gente olha e eu aprendi, não devo mais fazer isso. Tem que agora fazer diferente, para ter um resultado diferente. Se eu almejo um resultado diferente da minha vida como? Estou falando só da vida vivida aqui agora.
que é o reino de Deus. Diz assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então, esse reino de Deus no meio de nós, nos nossos corações, nos aprimorando. Vai ter queda, vai ter tombo, vai ter tropeço. Mas tudo isso é para aprendizado. Por isso que a gente não pode desistir, nem desanimar. E nem ter medo de prosseguir. Para que no dia da vinda de Jesus possamos entrar no reino dos céus. Eu estou fazendo, a pastora está dividindo o reino de Deus, o reino dos céus? Sim, agora só como uma mensagem para a gente entender o nosso processo. É um já dentro de um ainda não. A Jerusalém de Deus vai descer ataviada como uma noiva para o Filho de Deus. E nós vamos formar com esse reino dos céus o pleno reino de Deus, de um novo céu, de uma nova terra. E para isso tem o prosseguir de cada um de nós. E a gente tem que aprender até com os erros. Tem que servir para que a gente possa, através deles, como uma pedra que serviu de tropeço, agora ela serve para a gente alavancar, para subir, para levantar, fazer de degrau de escada. E não deixar com um erro, uma falta, um tombo, uma queda, venha nos levar numa depressão espiritual, que a gente não possa ver nem perceber o socorro que Deus nos dá em Cristo Jesus. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, naquele evento do mar, que falou, venha, a Pedro, deixa eu andar também sobre as águas, vem. Ele começou a andar. O vento, o mar, aquele movimento deu medo no Pedro, e ele começou a afundar. E ele entendeu que aquele afundamento dele não era apenas de alguém que vai morrer afogado, mas é de alguém que sucumbe diante de um abismo, por falta da fé, ou uma fé que não chegou a um tamanho de um grão de mostarda. E ele disse, Senhor, socorre-me. Jesus vai lá e toma a mão, bota ele no carro e fala, homem de pouca fé, vocês são homens de pouca fé, vocês estão se assustando com qualquer coisa. Eu venho para ajudar vocês na tempestade, vocês acham que eu sou um fantasma. Judeu crê em fantasma? Pela Bíblia, não. Mas tem a cultura, tem o costume, está misturado com outros povos. Aquilo ali tudo, quando eles têm a visão de Jesus vindo andando sobre as águas do mar, numa tempestade, e dá desespero. Dá medo. E muitas vezes a gente também se sente desesperado e amedrontado. Mas a gente tem que saber que não tem fantasma nenhum. É Jesus chegando para nos ajudar. Está entendendo? A ponto de, quando fizermos um pedido, uma solicitação a ele dizer, pode vir, até mesmo para andar sobre as águas. E o que aconteceu com Pedro e com os outros que estão no barco, é para dizer para a gente, tem que prosseguir, tem que continuar, tem que acreditar nele. Então nós começamos agora o capítulo 28, e esse capítulo 28 é interessante, que fala da ressurreição de Jesus e tudo o que está acontecendo, é Mateus 28, nós lemos de 1 ao 6. Então, alguém para ler para nós agora, então, vamos dar uma recapitulada de 1 ao 8, então. Alguém para ler, faz favor? Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. Isso. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo dos céus, e aproximando, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de modo dele, de medo, perdão. Tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa, e dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou entre os mortos, e eis que os procede a Galiléia, e é lá que o vereis. Vede bem, eu vou disse. 8. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correu e anunciá-lo aos seus discípulos. Então veja bem, a pedra vedava o túmulo de Jesus e tinha um selo, um lacre do governador romano. Então o que ela era? A pedra ali estava significando o quê? Um monumento da vitória da morte.
a morte venceu. Até aquele momento, a morte venceu. 3 dias e 3 noites. Jesus falou, nenhum outro sinal vai ser dado para essa geração que é má e adúltera, a não ser o do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe. O Filho do Homem jazerá 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então essa pedra ali é um monumento para a morte. Ela agora é removida pelo anjo. E ela torna-se o que agora? Um símbolo da vitória sobre a morte. O anjo viu, vinde, entrem aqui, olha lá, vê lá. Vai lá e olha, vê se você vai encontrar o corpo dele. Você não vai encontrar o corpo dele ali, porque ele ressuscitou. Glória a Jesus, glória a Deus, né? Deus, o Pai, o ressuscitou ao 3º dia. E eu não me esqueço, quando uma vez, pastor Itamir, numa escola sagrada, falando sobre esse assunto, disse assim, o anjo deve ter chegado para ele e disse assim, Jesus, levanta-te, o teu pai te chama. Isso é uma emoção tremenda. Imagine um anjo ir lá acordar Jesus. Como é que esse anjo acordou Jesus? Como ele que falou? Como é que foi aquilo ali com o terremoto e tudo que aconteceu? Então a mente da gente começa a querer, né? Entender, não temos detalhes a respeito disso, mas então, como que é isso? Agora, um detalhe interessante que em Marcos 16, olha aí Marcos 16. O Lázaro tinha quantos dias? 4 dias. Ele cheirava mal, né? Isso, Jesus tinha 3 dias. 3 dias. Não tinha comentado muito que ele cheirava mal. Sim. Ele não tinha pecado? Exatamente. No livro de Salmo, diz que não permitirá que o seu corpo veja a corrupção. Eu não lembro de qual agora, qual é o Salmo. Alguém lembra qual é o Salmo? Vamos ver? Enquanto ele acha para nós ali o Marcos 16, tem um Salmo que diz que não permitirá que o seu corpo veja a corrupção. O corpo de Jesus não apodreceu. Inclusive, cientificamente, tem explicação, né? Ele sangrou muito, porque ele foi maltratado, machucaram ele todinho, e depois ainda o soldado cravou uma lança no seu peito e saiu água e sangue, mostrando que o sangue ali coagulou, e como ele perdeu muito sangue, então seria assim, entre aspas, o estado de putrefação dele não foi como de outro, porque perdeu muito sangue. Isso aí são explicações que eles querem dar a respeito disso. O corpo dele não conheceu corrupção, porque ele não tinha pecado algum. Jesus não poderia morrer, não deveria morrer. Ele foi morto, né? Mataram Jesus. Como alguém um dia disse, ele foi matado. Eu achei interessante, ele foi matado, ele foi morto, né? Crucificaram o Senhor. Então, e ao 3º dia, aí porque lá no Lázaro, todo mundo diz que existia um costume judaico de dizer que, dos judeus da época de Jesus, helenizados, né? Quando a pessoa morria, o espírito ficava ali em volta do corpo por ali durante 3 dias. Então Jesus só chegou no 4º dia para acabar com essa crença deles de que então Lázaro já tinha ressuscitado, porque o espírito ficou perto do corpo dele durante 3 dias, deu 3 dias e voltou. E por que então Jesus não pode usar essa mesma temática do que os judeus tinham, seu espírito voltando à alma, né, voltando para dentro dele? É porque ele foi morto. Ele foi crucificado, ele foi morto. Não é alguém que morreu como Lázaro morreu e foi lá interna, né? Hoje tem o pessoal que tem a catalepsia, não é isso? Não é isso? Acho que a doença é catalepsia, para o coração, para tudo, e já enterraram pessoas que depois, quando eles vão lá remover nos jazigos, a pessoa está até virada dentro do caixão, né? Salmo 16:10, vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá, hein? Isso aí. Isso aí, ó. Vamos ler? Salmos 16:10. Quem vai lá, olha, ó. Quem vai ler para nós? A minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso, e eles mataram o santo. O santo é Jesus.
Então, quer dizer, já temos profecia apontando para essa condição. Por que ele não cheirou mal? Por que com Jesus não foi como qualquer um outro homem? Mas